Que bom! Estamos de volta para a lição número 3, que tem um título muito interessante que precisa ser explicado. A gaiola. O que isso significa? A gaiola é o lugar onde ficam os pássaros, né? Muitas vezes, ali na gaiola, os pássaros podem aprender coisas e até a cantar melhor, fechados, né? O que não é uma coisa muito boa, mas em algumas circunstâncias isso pode ser, né? Nessa comparação, que até foi feita por Ellen White, ela fala da gaiola, ou seja, gaiola eu chamaria de gaiola das provações, que é um lugar que muitas vezes nós estamos presos e que temos ali dificuldades. O que a gente aprende quando está dentro da gaiola das provações, né? Vamos estudar nessa semana algumas situações em que pessoas foram submetidas à provação e como elas se saíram, como elas se comportaram na gaiola das provações, né? Mas a primeira pergunta é uma pergunta que nós estamos fazendo desde o início, desde a primeira lição. É uma pergunta bastante relevante neste trimestre todo, em todo esse estudo que estamos fazendo, né? Deus nos conduz para a tentação? À primeira vista parece que sim, né? Em Lucas 4, verso 1, diz que o Espírito levou a Jesus ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. Como é que a gente explica isto? Como é que a gente entende isto? E como é que a gente confronta isso, por exemplo, com um texto como Tiago, capítulo 1, que diz que Deus a ninguém tenta? Como é que a gente explica essa questão? Nós precisamos entender, nós já falamos um pouco disso aqui, mas só estamos repetindo para fixar, né? Nós temos que entender que a tentação, ela tem dois lados. Ela tem o lado do diabo. Ele nos apresenta uma propaganda bonita das coisas, que na verdade vão dar no final em dor e morte e sofrimento, e ele quer nos induzir a pecar. Isso é tentação. A tentação que José sofreu lá no Egito, a tentação que Jesus sofreu no deserto e assim por diante. Tá? Mas também a palavra tentação aqui pode ser traduzida como prova, a qual nós resistimos e crescemos espiritualmente. Então, observe, para o diabo, as tentações de Jesus tinham o objetivo de levá-lo a pecar. Esse era o objetivo dele, torná-lo independente de Deus. A base de toda a tentação é sempre a mesma. Por isso que em Hebreus, o autor de Hebreus diz assim, que Jesus em tudo foi tentado. Esse em tudo aí quer dizer que na mesma base, e a base é sempre a mesma, ou levar você a ser independente de Deus, né? Ou seja, se jogue daqui, coma os pães, faça o que você quiser, né? Então você tem aí uma independência, ou às vezes superdependência, né? No caso, os teus anjos vão te proteger, e Jesus também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, você tem aí um quadro muito claro. A tentação, do ponto de vista do diabo, é para nos derrubar, é para nos matar, certo? Agora, a provação, eu não chamaria a palavra tentação, mas seria uma outra palavra, de Deus, do ponto de vista de Deus, ela tem um outro objetivo. Ela quer nos levar a fortalecer a fé nas Escrituras. O mesmo caso de Jesus eu tomo. Do ponto de vista do diabo, ele queria derrubar Jesus. Do ponto de vista de Jesus, a tentação teve um efeito benéfico, porque solidificou, reafirmou a crença de Jesus na palavra de Deus. E o seu relacionamento com Deus, neste caso, como ser humano que era naquele momento, ele tornou-se ainda mais forte espiritualmente. Então você percebe que há dois lados. Então quando nós dizemos assim, Deus leva você para a tentação, depende do ponto de vista que você está, digamos, aceitando. É o ponto de vista de Satanás ou é o ponto de vista de Deus? Então Deus permite, digamos, as tentações para que nós sejamos burilados, provados ou refinados. Tendo isso como base, nós vamos estudar um pouquinho alguns episódios que atestam esta verdade bíblica, né? O primeiro episódio está no bloco 2 da lição dessa semana, né? Seguindo a nuvem, mas num beco sem saída. Você lembra dessa história? Israel sai do Egito para Canaã, e quando eles chegam próximos do Mar Vermelho, eles não tinham ponte, não tinham navio, não tinham balsa, não tinham nada para atravessar. E aí você tem um sério problema
né? Eles poderiam ser mortos ali, e atrás deles vinha o inimigo maior, que era o faraó, que é uma representação do próprio diabo que está no nosso encalço. De maneira que eles estavam num beco sem saída, né? E aí a gente pensa uma coisa assim, muitas vezes seguir a nuvem era um instrumento de guia, de orientação de Deus e de proteção de Deus na caminhada pelo deserto. De dia era uma nuvem que os protegia do sol, do calor, das intempéries, e à noite era uma nuvem de fogo que os aquecia e que os guiava na caminhada. Mas aqui, a nuvem, seguir a nuvem, eles estavam seguindo a nuvem, não assegura felicidade o tempo todo. Você percebeu? Então, muitas vezes, a aprovação vem e ela demora um tempo até que Deus intervenha. Ou até que você aguente. Aí entra uma questão de resiliência, né? Então, nem sempre seguir a Jesus, nem sempre seguir a Deus significa isenção de provação. Então, esse é o caso típico dos israelitas no caminho. Deus estava sempre com eles, mas naquele momento parecia que Deus tinha se afastado. Deus tinha ido para a arquibancada e o jogo estava rolando lá no campo. E nada ia acontecer. Nós entendemos que depois Deus deu a eles proteção e deu a eles o salvamento, né? Um outro episódio é o episódio das águas amargas. Na mesma caminhada de Israel pelo deserto, no capítulo 17 de Êxodo, verso 1, fala de o problema que eles tiveram com a água, né? Em Refidim, que era um dos locais que eles passaram, não havia água para beber. Imagine você com milhares de pessoas e não ter água para beber, para lavar, para tomar banho, para cozinhar, para tudo, né? E então, eles andaram um pouco adiante e eles foram para Mara. E lá tinha água. Só que a água que tinha lá, qual era? Era amarga, né? Então, qual é a lição que tiramos disso? É que muitas vezes nós não recebemos tudo o que queremos e o que imaginamos. Um dos grandes problemas nossos é este. A gente pede para Deus o que a gente pede para Deus. A gente pede para Deus o que a gente quer, o que a gente deseja. E nem sempre os nossos desejos são satisfeitos por Deus. E aí vem uma certa frustração, e a gente entende isso como sofrimento, e a gente tem dificuldades nesse sentido. Quando o povo descansou em Deus, Deus tornou as águas amargas em águas doces. São testes que Deus nos faz, são provas que Deus nos faz para ir nos refinando também. E precisa disso tempo para essa maturidade, né? Um outro episódio, que nós já falamos dele lá no início, mas voltamos a ele, que fala dessa questão das provações, foi o grande conflito entre Cristo e Satanás lá no deserto, segundo o Evangelho de Mateus, Lucas, que relata também as famosas tentações de Jesus, né? Então, eu queria ler para você um texto muito interessante. Esse texto está num livro Desejado de Todas as Nações, que comenta esse episódio da tentação de Jesus. O texto diz assim: frequentemente, quando nos encontramos em situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito. Olha só. Então, muitas vezes a gente diz assim, será que foi Deus que me conduziu para isto? Eu estou num brete, eu estou numa situação difícil, como é que será que Deus ainda está comigo? Se é Deus mesmo ou é uma coisa totalmente diferente? Olha só o que ela diz. Muitas vezes, quando estamos numa situação difícil, duvidamos de que tenhamos sido guiados pelo Espírito. Então ela diz, quando Deus nos submete à prova, Ele tem um plano a realizar para o nosso bem. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, foi assim com Jó, é assim com você, é assim comigo também. Correto? Então pense nisso. Muitas vezes Deus permite uma provação e isto é para o nosso bem, não é para a nossa perdição nem para o nosso mal, né? Vamos terminar então? Peça para alguém da sua unidade, da escola sabatina, lá na sua igreja, para ler 1 Pedro 1, 6 a 9. E pergunte ali aos alunos que estão reunidos o seguinte, que esperança nós temos nesse texto de 1 Pedro 1, 6 a 9, que esperança nós temos quando passamos por dificuldades, perseguição e provações. É bom ler o texto, e aí comentar o texto, e aí discutir o texto, algo muito prático para a nossa vida espiritual. E hoje a gente fica por aqui.
Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos de volta. Um grande abraço, anuncie esse canal para os seus amigos e muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido para conosco em assistir, em divulgar e orar por nós também, por esse trabalho voluntário que fazemos. Um abraço e até a semana que vem.